Meus irmãos, com perdão pelo atraso, nós tivemos uma palestra há pouco com uma missionária cubana. Nós vamos iniciar esse trabalho, a nossa terceira noite da Semana Teológica. Peço aos irmãos que fiquem em pé e nós vamos ter a palavra de oração. O Senhor Gildásio, que nos dirige. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela bênção do dia. Nós te louvamos pelo sustento que o Senhor tem dado a nós em cada área da nossa vida, principalmente o sustento espiritual, onde o Senhor tem derramado absolutamente a tua graça sobre nós. Obrigado por essa noite, onde pela terceira vez consecutiva nós estamos aqui com o objetivo de olharmos para a tua palavra e aprendermos dela aquilo que ela tem a nos ensinar a respeito da evangelização. Pedimos que o Senhor esteja agora usando o preletor desta noite, use-o como instrumento para abençoar e edificar a cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino. Grande Comissão 282. A Grande Comissão 282. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor.
Nosso irmão Reverendo João Paulo Tomás de Aquino é professor da nossa casa, é professor no Andrew Jumper. Nós agradecemos muito por ele ter aceitado o convite. Louvamos a Deus pela vida dele. Passamos a palavra. É sempre uma honra e um privilégio e uma responsabilidade muito grandes falar aqui no seminário. E é a oportunidade de vocês de irem à forra também. Vocês fiquem à vontade para fazer as críticas e depois que as fizerem, me mandem, por favor, mandem por escrito, mandem por e-mail. Dê um jeito de eu ficar sabendo do que foi falado aí por vocês para a gente poder melhorar esse conteúdo. Uma das dificuldades de estar aqui é ter aqui na sala. Na minha época existiam 3 professores que eram as colunas do seminário, os professores que mais davam aula e que eram os professores que formavam assim de maneira ainda mais sólida aqueles alunos, ainda mais não comparando com agora, comparando com os demais professores que também nos instruíam e eram bênçãos para nós. Mas eram o reverendo João Alves, o reverendo Sebastião e o reverendo Ernsten. Então vocês imaginem a minha situação aqui de ter o reverendo João Alves e o reverendo Ernsten aqui. Não é nada fácil ficar aqui na frente. Então vamos pedir de Deus mais uma vez a graça para esse nosso momento de estudo. Senhor Deus, em tudo nós precisamos de Ti. Tu és Deus grandioso e maravilhoso, não há outro Deus como o Senhor. Nesta hora, Deus, que nós vamos nos deter para refletir a respeito da Tua obra de evangelização. Nós pedimos a Tua graça, ó Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos habilite a ver a Tua palavra da maneira correta, pelos ângulos corretos e extrair dela as lições corretas para a nossa vida e para a nossa atuação cristã, ó Deus. Abençoa-nos como alunos, como professores, como líderes da Tua igreja, como cristãos, ó Deus, que o Senhor nos dê a Tua graça nesta hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eis o nosso tema, evangelização no livro de Atos dos Apóstolos. Existem alguns ditados no meio cristão que são bastante questionáveis. 2 desses ditados que eu queria começar pensando um pouco são esses aí. Quantidade é mais importante, aliás, qualidade é mais importante do que quantidade. Isso tem sido muitas vezes dito, e muitas vezes é dito num sentido de desprezar o crescimento numérico a fim de justificar o fato de que nós temos uma grande qualidade, nós temos uma ótima teologia, então não tem problema que as nossas igrejas não cresçam. Quando esse ditado é usado dessa maneira, com esse objetivo, ele é um subterfúgio. E uma das coisas que nós queremos pensar a respeito do livro de Atos hoje é isso. Será que quantidade não é importante mesmo? Será que os números são tão desprezíveis assim? Segunda questão que às vezes eu tenho ouvido por aí: quem gera ovelhas, são as ovelhas e não os pastores. Isso muitas vezes dito por algum pastor, no afã de levar os membros da sua igreja a se envolverem mais com a obra evangelística. Então ele diz assim: olha, quem gera ovelhas são as ovelhas, o pastor não gera ovelhas. E eis aí uma outra falácia. Será que é assim realmente? Será que o pastor não tem o dever também de gerar, de produzir, de ser instrumento nas mãos de Deus para que pessoas sejam transformadas pelo Evangelho? Deixando isso um pouco em suspenso, vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Existe uma discussão hermenêutica a respeito dos livros e dos textos que são descritivos e dos livros e textos da Bíblia que são prescritivos. E essa é uma distinção boa, razoavelmente boa, mas às vezes ela nos coloca problemas, ela nos traz problemas. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos um problema.
Porque é difícil enquadrar o livro de Atos dos Apóstolos. Será que Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele estava simplesmente pensando em fazer uma descrição histórica sobre a igreja do primeiro século? Será que todo o objetivo de Lucas foi contar para nós como é que foi aquela época, a fim de nos fornecer dados históricos apenas para que nós saibamos o que aconteceu? Ou será que Atos dos Apóstolos contém matéria de fé e matéria de prática, ou regra de fé e regra de prática? É evidente que todos nós concordamos que contém regra de fé e regra de prática. A questão é como extrair do livro de Atos aquilo que deve ser crido por nós e, mais difícil ainda, aquilo que deve ser feito por nós. É claro que Atos envolve um momento especial da história da igreja. Os apóstolos ainda estão presentes, o Pentecoste é muito recente, algumas coisas são diferentes. Entretanto, até que ponto as coisas são diferentes e nós deveríamos olhar para o livro de Atos e dizer, não, mas isso, essa realidade das coisas pertence àquela época, a nossa época é muito diferente, nós já não vivemos mais nada disso. Eu realmente creio, queridos, que Lucas escreveu o livro de Atos para apresentar-nos a igreja como ela era em sua melhor forma. E fazendo, então, o que nós temos é não somente um relato histórico da igreja do primeiro século, mas o que nós temos é um relato histórico da igreja na sua melhor fase e que nós devemos, por propósito do autor, olhar e nos espelharmos. Eis o propósito do livro de Atos, como eu o vejo junto com alguns outros que trabalham com o livro, que estudam o livro. Não somente um relato de coisas que se passaram, dos quais nós extraímos apenas os princípios, mas um relato apresentando a vida da igreja, de tal maneira que nós olhemos hoje para nós como igreja e nos comparemos com aquela igreja e vejamos em que nós devemos melhorar. É claro, repito, que nós devemos considerar o momento específico da história da redenção do qual Atos trata. Mas fora algumas diferenças que envolvem principalmente a presença dos apóstolos e algumas consequências dessa presença, muito do livro de Atos deveria ser visto por nós como prescrição para a igreja no século XXI. Nosso plano hoje aqui é passar por esses 5 tópicos. Olhar a partir do livro de Atos a evangelização como missão de Deus. 2. Olhar no livro de Atos a evangelização como um privilégio da igreja. E então extrair alguns princípios da evangelização em Atos, ver os porquês e paraquês da evangelização e finalmente vermos rapidamente quais foram os resultados da obra evangelística ou missionária em Atos. Uma palavrinha rápida de explicação. Eu vou usar aqui nessa palestra evangelização e missões como coisas semelhantes. Quando vocês me ouvirem falando evangelização ou missões, entendam como intercambiáveis essas duas palavras. E as duas tendo a sua razão de ser nesse conceito de missão de Deus, que é o primeiro conceito que a gente vai abordar. Evangelização em Atos é obra de Deus. Eu tenho que ser sincero, as primeiras vezes que eu comecei a ler a respeito de Missio Dei, eu achei muito estranho. Eu achei que era mais uma dessas maneiras dos teólogos mudarem uma etiqueta a fim de causarem uma melhor impressão naquele conteúdo que eles estavam apresentando. E aí então, com bastante ceticismo, eu fui me aproximando do tema, estudando o tema, conhecendo cada vez mais o tema, e de fato, eu fui convencido que faz sentido. Evangelização, missões, tem a ver com a missão de Deus. Tem a ver com, na verdade, mais do que apenas a missão de Deus. Tem a ver com a história de Deus, que é maior do que a história da redenção. Deus, desde o princípio, quer criar um povo para si, para ter comunhão com esse povo, para demonstrar amor para fora de si, para demonstrar a sua glória para seres que estão fora dele mesmo. E nesse afã, então, é que nós temos criação,
queda e redenção. Então, toda essa história da missão de Deus é essa obra de Deus de criar uma família, de criar um povo para ter comunhão com este povo. E quando nós nos aproximamos do livro de Atos dos Apóstolos, pensando a respeito disso, olhando os textos bíblicos e tentando extrair deles, tentando extrair dos textos de Atos, qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa obra de avanço do Evangelho, nessa obra de conquistar pessoas para serem transformadas de filhos das trevas em filhos da luz, nós encontramos um grande conteúdo. Nós encontramos, por exemplo, o papel missionário de Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, como vocês sabem, é o segundo volume de uma só obra. Portanto, se é o segundo volume de uma só obra, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é pré-requisito para a compreensão de Atos. Portanto, a obra de Deus no livro de Atos começa em Lucas. A obra missionária de Cristo no livro de Atos começa em Lucas, com todas as coisas que Jesus Cristo fez: o seu nascimento, a encarnação, o seu ministério, os seus sofrimentos, a sua morte, a sua ressurreição, tudo o que Jesus Cristo fez, a aparição aos discípulos e até mesmo a vocação dos discípulos, ou colocar sobre os discípulos a responsabilidade de agora levar o Evangelho às nações. Tudo isso é obra de Cristo. Tudo isso faz parte da obra missionária do Senhor Jesus Cristo. Obra esta que o livro de Atos relata como as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Apesar de falar sobre o ministério inteiro de Jesus Cristo, Lucas resume o livro número 1, o Evangelho de Atos, como as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Portanto, Jesus Cristo é aquele que atua num papel missionário no livro de Atos. Ele é aquele que faz, ele é aquele que veio para ser o Evangelho. Ele é a encarnação do Evangelho, num certo sentido. Jesus Cristo é a própria boa notícia encarnada. Além disso, Jesus Cristo é apresentado no livro de Atos como aquele que capacita os seus enviados. Jesus Cristo não somente é a mensagem da redenção, mas Jesus Cristo é aquele que também vocaciona pessoas para levarem essa mensagem adiante e capacita essas pessoas a quem vocaciona. E isso nós encontramos no livro de Atos. Nós encontramos tanto no Evangelho, Jesus Cristo chamando os 12, mas nós encontramos também no começo do livro de Atos, Jesus Cristo passando 40 dias com aqueles 12 que ele havia chamado e mais aqueles outros que ali estavam presentes. E Jesus Cristo então os capacita, Jesus Cristo então os adverte, Jesus Cristo naquele momento os ensina mais a respeito da promessa do Pai. Além disso, Jesus Cristo é aquele que envia o Espírito Santo capacitador. Foi obra de Cristo, o envio do Espírito é obra de Cristo, é uma das obras de Cristo. Portanto, Jesus Cristo tem um grande papel missionário no livro de Atos. Ele é aquele que é o próprio Evangelho, é aquele que possibilitou a Boa Nova, ele é aquele que vocaciona os chamados, ele é aquele que capacita aqueles que vão levar adiante a obra da pregação. E evidentemente, Jesus Cristo é apresentado no livro, ele é o conteúdo da mensagem. Ele é apresentado como o Salvador, ele é apresentado como o Messias, ele é apresentado como completamente homem e ele é apresentado como Deus. Jesus Cristo, portanto, exerce um grande papel missionário no livro de Atos. A obra de missões, a obra de evangelização, a obra de levar o Evangelho adiante é obra de Cristo Jesus. Mas não somente Cristo exerce esse papel. Nós vemos o papel missionário do Espírito Santo também no livro de Atos dos Apóstolos. Missões é obra de Deus. Evangelização é obra de Deus. É o desenrolar da história.
daquilo que Deus escreveu na eternidade. É o cuidado de Deus de fazer cumprir na história aquelas coisas que foram prometidas e decididas nos tempos antigos. Nós vemos o papel missionário do Espírito em Atos, por exemplo, como capacitador de todos os cristãos. O texto tema, o verso tema do livro de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito é aquele que vem para dar poder. Infelizmente nós não temos esse verbo na língua portuguesa, né? Empoderecer. É isso que o Espírito Santo vem fazer. Ele vem dar poder, ele vem capacitar pessoas para o serviço, para viverem vida cristã genuína e para servirem de instrumentos, de vasos dessa mensagem do Evangelho. O Espírito é aquele que capacita os cristãos e é também aquele que conforta os cristãos. Ele é aquele que fortalece os cristãos. E isso tudo nós vemos claramente no livro de Atos. O Espírito é apresentado como aquele que separa os líderes. Atos 13, verso 2, por exemplo. Vamos abrir o texto de Atos, deixem abertas as suas Bíblias, por favor. Atos capítulo 13, verso 2, nós lemos assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo é quem chama. O Espírito Santo é quem separa. O Espírito Santo é quem vocaciona. O Espírito Santo é quem avisa a igreja aqueles que Ele mesmo já escolheu para serem destacados para o serviço da obra missionária. A obra de missões, portanto, é obra do Espírito Santo no livro de Atos. Ele é aquele que envia. O verso 4 desse mesmo texto diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É o Espírito Santo quem faz isso. 2 pastores, amigos meus, me impressionaram nesses últimos dias. Um foi o reverendo Raimundo Montenegro, aluno dessa casa, pastor extremamente competente, pregador como poucos, conhecedor da cultura brasileira como quase nenhum pastor eu conhece tanto quanto ele. De repente ele se sentiu vocacionado para ir para o campo missionário. E agora em outubro está indo para a Albânia. Reverendo João Marcos Rocha, depois de um tempo lá no Chile, um bom ministério lá, vem para cá, tem uma bela igreja lá na Bahia. A igreja tem feito muitas coisas. O Alexandre, colega de alguns de vocês, está lá atuando como pastor auxiliar. O irmão do João Marcos também, o Marcelo. Mas de repente o João Marcos começa a expor o Evangelho de João em série. E aí um domingo ele chega para a igreja e fala assim: olha, irmãos, eu tenho que comunicar que em breve eu estou indo para a China para pregar o Evangelho para os muçulmanos que ali estão. Quem é que faz isso? Quem é que destaca pessoas e de maneira até, às vezes, irracional ou suprarracional, muda o foco dessas pessoas de maneira tão radical? O livro de Atos apresenta o Espírito Santo como sendo aquele que faz isso. O Espírito é aquele que separa os líderes, o Espírito é aquele que envia aqueles a quem Ele quer enviar. O Espírito é também o solucionador de problemas, é aquele que dá capacidade e sabedoria ao corpo de Cristo para que ele resolva os seus problemas teológicos, a fim de continuar, de dar seguimento à sua missão, à sua obra, ou à obra de Deus da qual ele participa. E aí então nós temos lá em Atos 15, a igreja com um grande problema teológico nas mãos. Os fariseus convertidos querem que se cumpra a lei, querem que os gentios cumpram a lei. Paulo e Barnabé acham isso um grande absurdo, e então convoca-se um concílio da igreja.
E nesse concílio, então, teologia é questionada, é debatida. E chega-se à conclusão que não precisa colocar nenhum jugo de lei sobre os gentios convertidos. Ninguém mais precisa virar judeu a fim de ser um cristão. Mas quem é que deu essa capacidade? Quem é que conduziu a igreja a chegar nessa conclusão e depois mandar uma carta que trazia paz de espírito aos cristãos gentios? O texto bíblico diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que conduz a igreja, conduz os concílios da igreja, a fim de que a cooperação da igreja na obra de Deus continue firme. O Espírito é aquele também que atua nos profetas do livro de Atos. É aquele que avisava Paulo das lutas que ele ia passar. E Paulo então ouvia a palavra do Espírito. Portanto, a obra missionária no livro de Atos é obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos também o papel de Deus, o Pai, no livro de Atos. Hoje eu estava lendo um artigo de um estudioso chamado Steve Walton, e ele afirma que o grande personagem do livro de Atos é Deus. Mas ele não só afirma, ele mostra que a palavra que mais aparece no nominativo em Atos é Deus. Ou seja, o grande sujeito do livro de Atos é Deus. É Ele quem aparece mais. Isso só a palavra Deus. Se você juntar aí a palavra Senhor e a palavra Pai, aí então essa estatística vai muito mais lá, vai bem adiante ainda. Ou seja, Atos é a respeito de Deus. O objetivo de Atos é falar de Deus, é revelar a Deus, é apresentar Deus e a obra de Deus, dar-nos a conhecer o nosso Deus. Deus é o grande assunto, portanto, do livro de Atos. Ele é apresentado como o Senhor da história, o Senhor da igreja e o Senhor até mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Atos 2, versos 22 a 24. Ali nós lemos assim, no meio do sermão de Pedro, aquele povo reunido: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Nós somos cristocêntricos e não erramos em ser, mas por vezes nós nos esquecemos de Deus o Pai. Quantas vezes você lê Atos e Deus passa despercebido para você? A grandeza de Deus, a soberania de Deus, o fato de que Ele é Senhor sobre todos os planos, sobre todo o desenrolar da história. A história da redenção é a história de Deus, é a história que está sendo escrita por Deus. E Ele é apresentado, o Pai é apresentado nessa posição de Senhor, o Senhor da história, o Senhor que predeterminou todas as coisas antes de cada uma delas acontecer, o Senhor da igreja, o Senhor que decide os rumos da igreja, e o próprio Senhor de Cristo, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que fez sinais por meio de Cristo Jesus. O grande personagem de Atos é Deus. Deus é também aquele que acrescenta pessoas à igreja. Atos 2,47, tão conhecido, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia os que iam sendo salvos. É verdade, você pode questionar se esse Senhor aqui é uma referência ao Pai ou é uma referência a Cristo Jesus. Pela maneira que Atos usa, pela maneira que Atos apresenta o Pai, tudo indica que essa é uma referência ao Pai e não a Cristo Jesus. É o Pai que é apresentado normalmente nessa posição, de acrescentar pessoas à igreja, por exemplo. Nos discursos de Atos, e há pelo menos 7 discursos evangelísticos transcritos por Lucas em Atos dos Apóstolos, o grande personagem é Deus. Ele é o Criador que é lesado, ou que foi lesado, que tem sido lesado pelos pecados cometidos. A história dele foi lesada pelos judeus ao crucificarem Cristo Jesus. A glória dele foi roubada pelos idólatras de Atenas. As mensagens evangelísticas de Atos sempre começam com Deus. Deus, o Criador e aquele que merece a nossa santidade, mas nós somos impuros. E aí então aparece a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande iniciador, a grande razão de ser, é o Pai. Ele é apresentado assim. Deus é também apresentado como aquele que envia a palavra e a salvação. Atos 10, 36. E alguém, por favor, me ajude com Atos 28, 28. Atos 10, 36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. É fácil num verso como esse nós deixarmos os nossos olhos e a nossa atenção caírem completamente em Cristo Jesus, que é apresentado como o Senhor de todos. Mas por vezes nós nos esquecemos que essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E é assim em todo o livro de Atos. Deus aparece em destaque. Atos 28, 28. Alguém, por favor, me ajude com voz bastante forte. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, a palavra de Deus enviada aos filhos de Israel e a salvação de Deus enviada aos gentios. A obra missionária que nós vemos em Atos é, antes de tudo, obra de Deus. O avanço da igreja que nós vemos em Atos é, antes de tudo, o desenrolar da história de Deus. Existem alguns conceitos em áreas diferentes da teologia que nós precisamos começar a juntar. Na missiologia é missio Dei. Na teologia bíblica é a história da redenção. Esses dois conceitos são gêmeos. Eles são muito, muito próximos. Mas por vezes, como são tratados por pessoas de áreas distintas, infelizmente, às vezes esses dois conceitos não se relacionam. Então, em primeiro lugar, queridos, a evangelização em Atos é apresentada como missão de Deus. E o que a gente pode pensar de prático com base nisso que nós vimos até aqui? Primeiro, Deus está fazendo cumprir a sua história. O nosso Deus, o grandioso Deus soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que escreveu e predeterminou todas as coisas antes que nenhuma delas ainda viera a ser. Esse mesmo Deus é o Deus que é apresentado em Atos, fazendo cumprir a sua história. E Ele vai fazê-lo por meio da igreja, ou como disse uma estudiosa do Novo Testamento, a Beverly Gaventa, Ele vai fazer por meio da igreja a despeito da igreja. Porque há fases que a igreja, por não entender o seu papel de cooperadora de Deus, não que Deus precise de cooperação, mas porque Ele dá essa honra, esse privilégio à igreja. A igreja atrapalha a obra.
Mas a despeito disso, Deus vai continuar desenrolando a sua história. Melhor que seja por meio da igreja do que a despeito dela. Pai, Filho e Espírito Santo estão intimamente envolvidos na obra missionária. Foi assim na época de Atos, é assim na nossa época. Tudo o de que precisamos para evangelizar, nós já temos. Ou seja, o que nós fazemos é ter o privilégio de entrar na obra de Deus. A obra é dele. A ação missionária ou evangelística é dele. Os resultados são dele. Os vocacionados são vocacionados por ele e capacitados por ele. Portanto, nosso papel é só fazer. Sabendo que o que a gente precisa, nós já temos. Deus é o Senhor de todas as situações adversas que aparecerem no meio do caminho. E elas aparecem e aparecerão. É assim no livro de Atos e é assim na história da igreja. Quando a igreja torna-se cooperadora da obra de Deus, da maneira correta, a igreja passa a enfrentar cada vez mais dificuldades. Mas Deus é o Senhor sobre essas situações adversas que a igreja enfrentar. Finalmente, evangelização e missões são a mesma coisa. São a obra de Deus. Segundo, evangelização como privilégio da igreja. Quem é que evangeliza em Atos? Quem é que coloca a mão na massa em Atos dos Apóstolos? Bem, nós já vimos que evangelização é obra de Deus e que Deus não precisa, a rigor falando, nem mesmo de pessoas para fazer o que ele precisa fazer, para desenrolar a sua história, a história que ele mesmo já escreveu e predeterminou. Mas Deus nos dá esse privilégio. E sendo assim, quem são essas pessoas que fazem missões ou evangelização em Atos? Não tem jeito de fugir. Eles são uma comunidade. Em Atos eles são apresentados como uma comunidade, não como nome. Eles nem tinham nome. Eles às vezes eram chamados de cristãos, às vezes eram chamados de os do caminho, eram chamados de vários nomes. Mas o fato é, na prática, a identidade deles eles são uma comunidade. Pessoas que se amam de maneira intensa e verdadeira, ao ponto de considerarem não somente suas as coisas que possuem, mas de terem a sua propriedade privada à disposição de quem precisar. Pessoas que gostam de conviver, pessoas que estão juntas no templo e de casa em casa, pessoas que comem juntas constantemente, tanto o pão, partindo o pão, quanto pão. Eles se alimentam da Santa Ceia e eles se alimentam juntos. Eles são uma comunidade de testemunhas, mais do que missionários, mais do que evangelistas. Eles são testemunhas de Cristo Jesus. Esse é o grande nome escolhido por Lucas, tanto já no capítulo 24 de Lucas, que a gente vai ler daqui a pouco, quanto no livro de Atos. São testemunhas da morte, vida, ressurreição e da transformação que existe em Cristo Jesus. São uma comunidade de testemunhas, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma das características mais fundamentais dessas testemunhas no livro de Atos dos Apóstolos. Eles são cheios do Espírito, uma vez que o Espírito foi dado por Cristo à sua igreja para capacitá-la ao testemunho, dando-lhe poder para o testemunho. Agora então essas pessoas de quando em quando são novamente enchidas pelo poder do Espírito. E é assim que aparece em Atos. É um passivo.
tendo sido enchidos pelo Espírito Santo, aí então eles vão e testemunham com intrepidez, que é outra palavra importante em Atos. Enchidos pelo Espírito Santo, eles oram. Enchidos pelo Espírito Santo, eles pregam. Característica fundamental dessas testemunhas: são pessoas cheias do Espírito Santo. Uma vez que elas receberam o presente de Deus, o dom de Deus em Atos 2, que foi dado à igreja de uma vez por todas, essas pessoas agora buscam viver um padrão de vida que as habilite a, de quando em quando, serem novamente enchidas pelo Espírito Santo. E aí então esse enchimento do Espírito Santo lhes dá poder. E aqui está um outro aspecto do livro de Atos: são pessoas cheias de poder. Esse é um conceito um pouco estranho a nós, mais comum aos meios pentecostais, mas é um conceito que não deveria ser estranho a nós. Os exageros, os excessos, os desvios, esses sim devem ser estranhos a nós, pelo menos na prática. Mas a realidade de sermos cheios do poder que vem do Espírito Santo de Deus, isso deveria ser comum no nosso meio. Saber dessa verdade, buscar essa realidade, deveria ser comum no nosso meio. Uma das palavras muito utilizadas no Novo Testamento é essa palavra, poder. Uma das palavras centrais do livro de Atos, central em Efésios. Os cristãos são chamados para, cheios do Espírito Santo, viverem uma vida que manifeste o poder de Deus. Isso era manifesto no livro de Atos por meio de um testemunho intrépido, um testemunho ousado. Essa palavrinha grega, traduzida como intrepidez, ousadia, coragem, dizia respeito à liberdade de expressão que os escravos tinham no Império Romano. Portanto, mesmo como escravos, num julgamento, eles tinham direito de falar, eles tinham o direito de contar qualquer coisa sem o medo de serem punidos pelo seu testemunho. Essa palavrinha foi emprestada por Lucas para dizer a respeito da atitude que caracterizava o testemunho dos cristãos em Atos dos Apóstolos. Um testemunho intrépido, um testemunho cheio de ousadia, um testemunho cheio de poder. Eram pessoas também cheias de fé. Evidentemente, eram pessoas que passaram pela experiência de serem transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E agora, pessoas que, porque conhecem Cristo, não apenas teologicamente, mas conhecem-no, por terem relacionamento com Ele, essas pessoas são cheias de fé e pregam aquilo que vivem. Em Atos todos aparecem atuando. Nós temos evidentemente os apóstolos, mas existe no livro uma transição. Existem vários movimentos que acontecem de Atos. A centralidade da igreja sai de Jerusalém e vai para outros lugares. A centralidade dos 12 sai dos 12 e vai para outras pessoas. Existem alguns movimentos que acontecem no livro de Atos. Então nós temos no começo a atuação dos apóstolos. Os apóstolos evangelizam, os apóstolos pregam, os apóstolos testemunham com ousadia. Mas nós temos também os diáconos. Os diáconos que são eleitos ali em Atos 6 e que aparecem em Atos 7 e 8 e 9, aliás 7 e 8, testemunhando com poder a respeito do Espírito Santo, a respeito da salvação em Cristo Jesus. O que nós temos, portanto, é: os apóstolos evangelizam, os diáconos evangelizam, os presbíteros, ainda que acanhadamente, eles aparecem em Atos, não por uma questão de não atuarem, mas por uma questão da transição do ofício apostólico para os presbíteros. Ok? Então é pelo tempo que eles aparecem.
Mas eles aparecem também. Paulo ia nas viagens missionárias plantando igreja e ele voltava elegendo os presbíteros e ensinando o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo e confirmando a fé daqueles que haviam se convertido na ilha. E finalmente nós vemos cristãos em geral testemunhando no livro de Atos. Abram lá, por favor, em Atos 8. Nós temos o seguinte, Atos 8, nós lemos assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos, que eram todos menos os apóstolos, iam por toda parte pregando a palavra. E depois esses todos menos os apóstolos aparecem de novo lá no capítulo 11. O capítulo 11 se refere a eles como aqueles que foram dispersos. Capítulo 11, verso 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Antioquia, o grande quartel-general das missões da igreja primitiva, foi uma igreja iniciada por muitas pessoas, menos apóstolos. Depois que aquela igreja estava estabelecida, que os apóstolos mandam uma comitiva para lá, para ver como é que está a igreja, para checar a saúde daquela igreja, e constatam que ela está muito bem, obrigado. Portanto, quem é que faz a obra missionária em Atos? Todos. Todo crente é testemunha. Todo crente tem sobre si a responsabilidade de participar da obra de Deus, o privilégio de participar da obra de Deus e de levar adiante a mensagem de salvação, de viver a verdade e de pregar a verdade, não só com a vida. Aliás, aquela história é uma outra falácia, né? Pregue e, se preciso, use palavras. É um outro ditado mentiroso cristão. Nós temos a obrigação de testemunhar, também verbalizando a nossa fé. Não é só com a vida. É lógico que a vida tem que ser compatível com a pregação, mas dizer que eu prego com a vida e nunca falar nada a respeito do Evangelho é um subterfúgio e um erro. Portanto, o que nós temos aqui: pastores geram ovelhas, sim. Isso é claro no livro de Atos. No livro de Atos todos geram, todos têm a responsabilidade de testemunhar. Afinal, os crentes são testemunhas. Testemunhar é aquilo que é natural deles. Portanto, nós pastores, futuros pastores, temos a obrigação de nos preocuparmos com essa área, sim. Nós também devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para a salvação dos perdidos, se assim Deus nos conduzir. Evangelização deve ser uma constante e não uma programação. Evangelização não é um evento especial. Evangelização é o estilo, é o modo de vida de cada crente testemunha, de cada cristão e de cada comunidade de cristãos. Isso tem a ver com a própria essência do ser testemunha de Cristo Jesus. Precisamos da plenitude do Espírito Santo, irmãos. Precisamos buscar sermos enchidos, me perdoem o português, mas precisamos buscar sermos enchidos pelo Espírito Santo. O português ruim é só para enfatizar o que o grego quer, a intenção do grego. E a Bíblia tem a receita para isso, lá em Efésios 5. Precisamos orar mais. Uma das constantes de Atos é a oração. Nós precisamos depender mais de Deus. A obra é de Deus, a ação é de Deus.
E enquanto nós continuarmos confiando nos nossos métodos, na nossa expertise, no nosso jeito de fazer e nas nossas ideias mirabolantes de eventos evangelísticos, nós vamos continuar na mesma. Nós precisamos orar mais. Podemos fazer essas outras coisas? Podemos. Mas desde que seja em total dependência de Deus. Precisamos, queridos, de mais poder que vem do alto. Precisamos nos lembrar que o cristianismo verdadeiro é um cristianismo caracterizado pelo poder. Hoje em dia nós até temos medo de expressões como oração poderosa, né? A tua Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Alguma coisa que muito pode é poderosa. O sufixo oso na língua portuguesa significa cheio de. Portanto, a súplica do justo é poderosa. Ela muito pode por sua eficácia. Todos, juntos e separados, devem envolver-se. Como comunidade ou como cristãos dispersos, nós temos a obrigação de, indo, pregar o Evangelho a toda criatura. Os princípios de evangelização. Quais são os princípios de evangelização que nós vemos em Atos? Esses nós já vimos. Piedade verdadeira em cada cristão, dependência total de Deus em oração, manifestação do poder de Deus, envolvimento de todos os cristãos e a intrepidez, que é um resultado desse poder que vem da ação do Espírito Santo. Além disso, quais são outros princípios que nós encontramos no livro de Atos, ou seja, na prática, em que a igreja primitiva nos serve de exemplo? Precisamos aproveitar as oportunidades. Ali está Paulo, em Atenas, revoltado por causa da idolatria dominante daquela cidade. E aí o texto então diz, por isso, o versículo seguinte, o versículo anterior diz que ele estava revoltado, o versículo seguinte diz, por isso, vamos abrir lá, Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Verso 17. Por isso, por causa dessa revolta, ele dissertava na sinagoga dos judeus, dissertava entre os gentios piedosos, uma outra sinagoga, não é a mesma sinagoga dos judeus que é a sinagoga dos gentios piedosos. Ele dissertava no mercado da cidade, aqui é praça, a palavra grega que a gente tem é mercado. Ele ia para o mercado da cidade, onde se encontravam várias pessoas de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais, de todos os níveis econômicos. Paulo ia ali no mercado, e ali então ele passou a dissertar com as pessoas que por ali estavam, inclusive com os filósofos epicureus e estoicos, que aí então dizem, nós queremos ouvir mais sobre isso, dá para você explicar-nos essas coisas lá no Areópago? E ele então vai ao Areópago. A indignação de Paulo era uma indignação tal, que produzia, fazia com que ele se mexesse. A indignação de Paulo por causa da idolatria daquele povo, fez com que Paulo fosse à sinagoga dos judeus, à sinagoga dos gentios, ao mercado municipal e ao Areópago, conversasse com todas as pessoas de todos os matizes religiosos possíveis. Paulo aproveitava as oportunidades. Nós vemos também nesse texto a sabedoria na escolha dos alvos e a sabedoria na escolha do ponto de contato. Esse mesmo Paulo que aparece no verso 16, revoltado por causa da idolatria, mais à frente ele quase elogia a religiosidade dos atenienses. Ele fala num tom de quem está assim impressionado em como eles são religiosos. E aí então diz, eu vi até mesmo um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero apresentar a vocês. E aí então ele fala do Deus Criador.
ele apresenta o pecado deles, porque ele diz, então é evidente que se esse Deus é o Criador de tudo, ele não pode ser reduzido a imagens. Aí ele entra na idolatria deles e expõe o pecado deles. Então ele apresenta o Cristo Redentor. Ele fala do julgamento final e fala do fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo, naquela pregação, apresenta claramente a criação, a queda e a redenção. Nós aprendemos então, não somente com Paulo, mas no livro de Atos, aproveitar as oportunidades, exercer sabedoria na escolha dos alvos, as cidades. As cidades eram escolhidas de acordo com a sua influência, no quanto essa cidade poderá ser base para que o Evangelho atinja outros lugares. Submissão total à vontade de Deus. Por exemplo, lá em Atos 16, nós lemos assim: Atos 16, 6 a 9. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Verso 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O objetivo de Paulo para a segunda viagem não era fazer uma viagem missionária. Você lê o comecinho da história, ele vai dizer: Barnabé, vamos voltar às igrejas que nós começamos para visitá-las e confirmar a fé daqueles irmãos. O objetivo era fazer o mesmo trajeto da primeira viagem. E assim Paulo está fazendo. Mas de repente o Espírito Santo fecha uma porta de ir para um lugar, fecha uma porta de ir para outro lugar e providencia uma visão para Paulo. E aí Paulo entende que a segunda viagem não seria uma viagem de confirmação apenas, mas seria uma viagem missionária. E ele faz uma viagem 2 vezes maior do que a primeira. Por isso que o dinheiro acaba no meio do caminho, ele precisa trabalhar, recebe a oferta dos irmãos da Macedônia e continua se dedicando exclusivamente à obra do Senhor. Porque ele saiu com o dinheiro suficiente para uma viagem do tamanho da primeira. O que nós temos então é submissão total à vontade de Deus. Outra coisa que nós vemos é que não há nenhum medo de expor o real problema e a verdadeira solução para o ser humano. Mark Dever, eu o estava ouvindo hoje, afirma que se tem uma coisa que nós não encontramos nas pregações evangelísticas de Atos, é uma atitude politicamente correta. Uma atitude politicamente correta. Nós não temos essa atitude por parte dos pregadores de Atos. O que nós temos é: vocês mataram o autor da vida, por exemplo. Vejam o tamanho, o porte dessa acusação. Dizer aos judeus: vocês esperaram milênios pela vinda do Messias, e quando ele veio, vocês o assassinaram. Mas tem solução. Ou Paulo em Atenas, como nós vimos: vocês são muito religiosos, tem muitos altares, tem muitos templos, ok, só que o Deus verdadeiro não se restringe a altares feitos por mãos humanas, mas ele notifica a todos os homens que se arrependam da sua idolatria. No livro de Atos nós encontramos os pregadores apontando o verdadeiro problema, o problema do pecado, o problema do pecado que afasta as pessoas de Deus. As pessoas não são convidadas à fé para melhorarem de vida, ou para terem uma família mais ajustada, ou para terem mais cultura, porque nós por vezes falamos da teologia da prosperidade, mas por vezes incorremos nos mesmos erros. Mas a gente fala de uma prosperidade não tão próspera. Cristo veio para salvar pecadores, tirar-lhes do inferno e dar-lhes vida eterna. É sobre isso que as mensagens evangelísticas falam no livro de Atos. Esse é o querigma apostólico que nós encontramos em Atos. Totalmente dependente
de Deus, um Deus cuja santidade foi lesada pelo pecador, totalmente baseado em Cristo, vida, morte, com destaque a sua ressurreição. E aí então um convite de arrependimento e fé. No livro de Atos nós encontramos algumas referentes, o que eles pregavam. O livro de Atos repete muitas vezes, e o conteúdo principal dessa pregação, conforme Lucas apresenta, é o reino de Deus. Aliás, reino de Deus é central em Atos. Aparece repetidas vezes, mais de 20 vezes. Reino de Deus, reino de Deus. Os apóstolos pregavam o reino de Deus. Jesus Cristo passa 40 dias ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Os apóstolos também aparecem, os apóstolos e os cristãos, as testemunhas no geral, aparecem pregando a palavra de Deus. E eles aparecem finalmente apresentando a boa nova, o Evangelho. Faça uma pesquisa simples lá na Bíblia Online da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, e você vai encontrar. Procure reino no livro de Atos, Evangelho no livro de Atos e palavra no livro de Atos, e veja quantos resultados você encontra para cada uma dessas. E finalmente, a igreja marcha em sua atuação de cooperadora da obra de Deus, a despeito das adversidades. Capítulo 14 de Atos, verso 22, nós lemos assim: Paulo ia nas suas viagens missionárias plantando igrejas, como nós costumamos dizer hoje em dia. E ele voltava fazendo algumas coisas nessas mesmas igrejas. Uma dessas era isso, verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo se converte e Cristo diz assim: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo nome. E aí então nós temos a história do livro de Atos como uma história de sofrimento. Pedro e João sofrem, os demais apóstolos sofrem, há martírio no livro de Atos, apóstolo morre, Estevão é apedrejado até a morte. Nós vemos grande sofrimento no livro de Atos, porque quando a igreja salga, a igreja incomoda, quando a igreja ilumina, a igreja incomoda, e a igreja recebe o troco. O mundo, a carne e o diabo se levantam contra a igreja. Mas a despeito das adversidades, a igreja continua marchando. A igreja continua cooperando na obra de Deus, atuando na obra que é a obra de Deus. Portanto, algumas aplicações a respeito disso. Viva um cristianismo pleno, pastor, seminarista, viva um cristianismo verdadeiro. Não despreze os meios de graça. Como é fácil, queridos, nós desprezarmos os meios de graça. Ontem, eu estava um quarteirão de casa, o carro parou, por falta de combustível. Tive que chamar o guincho, ele rodou bem, tive que ir no posto, comprar um saquinho de combustível, colocar lá, comprar mais um saquinho, colocar lá, ainda assim não funcionou, o guincho veio, colocou o carro em cima do guincho, rodou uma vez o quarteirão, e aí então o carro funcionou. Sabe por quê? Porque a vida é tão corrida, que eu sempre falo assim: está na reserva, mas ainda dá mais um pouquinho. Eu vou continuar. Não, hoje estou atrasado, não posso parar para abastecer. Não dá. E hoje então de jeito nenhum. Se eu atrasar para isso, eu estou perdido. E aí então eu não paro para coisa que é importante. Sem combustível não roda. E aí então eu perdi a tarde inteira por causa disso. Quando nós abandonamos os meios de graça, nós ficamos vazios e nós também não funcionamos.
Parece que gasta um tempo tão grande, né? 1 hora de manhã. Eu podia fazer tantas coisas com essa 1 hora. Vou ficar 1 hora lendo a Bíblia, fazendo oração. É isso que sustenta a cada um de nós. Cave oportunidades e aproveite-as. Não anda no elevador quieto, olhando para baixo ou para cima. Aproveita a oportunidade. Crie oportunidades para compartilhar a palavra. Vai levar um bolo para o teu vizinho. Inventa alguma coisa, mas crie oportunidades de você compartilhar o Evangelho de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho. Nós devemos assumir que uma das principais coisas que nos restringem de pregar é vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Peça perdão a Deus pela vergonha do passado e comece a apresentar-se com o Evangelho. Você vai ser chamado de crente bobão, você vai ser enxovalhado, vão rir de você igual os atenienses riram de Paulo, vão ser indiferentes igual alguns outros atenienses foram indiferentes com Paulo, mas alguns, quem sabe, de acordo com a soberana atuação de Deus, alguns serão transformados por teu intermédio. Pregue o problema e a solução. Precisamos ir ao foco. Qual é o verdadeiro problema? Qual é o verdadeiro câncer? E aí então apresentar a verdadeira solução. Aguente firme a oposição que certamente virá. Fazendo isso, você vai começar a causar problemas. Você vai ser inconveniente, vai ser indigesto para algumas pessoas. E aí então a adversidade virá, oposição virá, perseguição virá. E esse é o nosso papel, aguentarmos firmes e continuarmos fazendo. Correndo um pouquinho. Porquês e para quês da evangelização em Atos? Motivações e propósitos da evangelização. Por que as pessoas evangelizam em Atos? E para que as pessoas evangelizam em Atos? Primeiro porque é obediência. E aqui a gente vai para Lucas, lá no seu evangelho, no último capítulo, onde ele diz assim, capítulo 24, de 46 a 49. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós evangelizamos porque esse é o nosso papel. Nós evangelizamos porque nós fomos chamados para isso. Nós evangelizamos porque paira sobre nós a ordem de evangelizarmos, de pregarmos o Evangelho, de discipularmos, de ensinarmos todas as coisas que Jesus ordenou, até a consumação dos séculos. Portanto, a primeira motivação para a obra missionária, não primeiro em ordem de importância, mas primeiro conforme foi colocado aqui, é a obediência. A segunda é a soberania de Deus, que para alguns é um balde de água fria no ímpeto missionário. Para Paulo serviu como motivação. O próprio Jesus Cristo usou dessa forma. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. 2 motivos, aliás 3. Porque eu estou contigo. Segundo, ninguém ousará fazer-te mal. Se você quiser interpretar o ninguém ousará como parte do porque eu estou contigo, tudo bem. E terceiro, pois tenho muito povo nesta cidade. Jesus Cristo usou para Paulo a motivação: eu tenho muito povo nessa cidade, então continua pregando. Prega, porque tem gente aí que ainda não sabe, mas eles são meus, foram me dados pelo Pai, dados a mim pelo Pai. Portanto, eles já são meu povo, apesar de ainda não saberem disso e não terem sido transformados ainda. Portanto, a predestinação é parte da motivação para missões. É porque Deus tem os seus escolhidos espalhados por aí, e nós não sabemos quem são eles, nem onde eles estão. É por causa disso que a gente tem que pregar em todos os lugares e para todas as pessoas às quais Deus nos der a oportunidade. Salvação dos perdidos. Paulo, diante do rei Agripa,
se eu não me engano, ele se defende e ele conta a sua conversão. E ele diz assim ao rei, que Jesus Cristo lhe disse isso quando lhe apareceu: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu às vezes me assusto quando nós queremos ser mais precisos na teologia do que a Bíblia. Quando nós, por exemplo, não dizemos eu me converti. Você fala eu me converti, alguns se levantam rapidamente e dizem não, você não se converteu, você foi convertido. Na Bíblia, além de usar a linguagem se converter, ela usa eu converter uma outra pessoa. Cristo falou isso para Paulo: eu te levantei para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. É lógico que é obra de Deus. É lógico que Deus é soberano na salvação. É lógico que só Deus pode abrir os olhos de alguém. Mas nós somos cooperadores de Deus. Ele nos dá o privilégio de atuarmos junto a Ele nisso, sermos seus instrumentos neste mistério. Prega-se a palavra para que novas igrejas nasçam no livro de Atos, e é isso que nós temos. A palavra é pregada e novas comunidades surgem, novos agrupamentos de cristãos surgem, e esses agrupamentos agora servem como base de levar a luz para outros lugares ali naquele entorno. Portanto, prega-se a palavra para que novas igrejas apareçam. E finalmente, ainda que não diretamente, mas indiretamente, isso fica bastante claro no livro de Atos. Prega-se por causa da glória de Deus. Prega-se para a glória de Deus. A citação de Piper é a seguinte: as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam no momento uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. Porque as testemunhas no livro de Atos pregam a palavra, porque em algum lugar a glória de Deus está sendo lesada. Isso é falado claramente. Foi falado aos atenienses, é falado aos judeus. Eles lesavam a glória do Pai ao não reconhecer o Filho como Messias. E eles então são chamados ao arrependimento e à fé. Os atenienses lesavam a glória de Deus ao adorarem criaturas no lugar do Criador. E eles são chamados ao arrependimento e à fé. Portanto, nosso papel, devemos ter como motivação e meta da nossa obra evangelística obediência, soberania de Deus, a salvação dos perdidos, a plantação de novas igrejas e finalmente a glória de Deus. E quais são os resultados? Será que números não importam? Chega no céu e fala isso para Lucas, para você ver. Para Lucas os números importavam. Ele começa o seu livro falando de 120 pessoas. No primeiro sermão, que aliás é exceção mesmo no livro de Atos, ok? Mesmo no livro de Atos, essas grandes conversões em massa, elas vão acabando mais para o final do livro. E aí vai ficando mais comum, como a gente vê. Algumas pessoas se convertem. Tá? Esses grandes números são no começo do livro, quando os apóstolos estão mais atuantes. Depois que os apóstolos começam a desaparecer um pouco, aí então os números ficam menores. Mas ainda assim, existe progressão numérica. Essa progressão numérica começa com 120 pessoas, depois 3.000 pessoas, depois quase 5.000 homens, aí então já não é mais possível contar. A igreja de Jerusalém é composta de uma multidão, e uma multidão que se multiplica, inclusive com sacerdotes obedecendo à fé. Agora o Evangelho, em Atos 8,4, está por toda parte, em 9,31, cresce em número,
E em Atos 12, 24, a palavra crescia e se multiplicava. A igreja tornou-se grande demais. E agora então a progressão deixa de ser numérica e passa a ser geográfica. E aí então agora nós temos não mais número de pessoas, mas número de nações, número de igrejas plantadas. E é assim que Atos vai progredindo e mostrando o progresso do Evangelho. A primeira vez que eu ouvi que Atos não tinha fim, porque Lucas quis fazer isso como estilo literário, a fim de deixar como recado à igreja que nós continuamos fazendo a obra missionária, eu achei isso uma forçação exegética e hermenêutica. Quanto mais eu me aproximo de Atos, mais eu sou convencido de que Lucas realmente colocou um finalzinho simples em Atos. Atos não acaba. Atos acaba com Paulo preso, recebendo pessoas e pregando o Evangelho. Onde? Nos confins da terra? Não, em Roma, capital do Império. A capital do Império não pode ser chamada de confins da terra. Portanto, ao que me parece, Lucas realmente quis dizer ao seu leitor: essa história não acabou. Essa história das coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio do seu corpo, continua com as próximas gerações. Elas têm o dever de continuar fazendo progressão numérica e progressão geográfica. Portanto, não superestime o crescimento numérico. Por outro lado, não o subestime. Eu falo com temor e dor. Algumas vezes existem cultos de celebração a Deus pelos 30 anos de uma congregação. Será que isso é motivo de celebração? Será que houve fidelidade ali? Existem exceções? Claro que existem. Existem histórias de missionários extremamente fiéis a Deus que passaram anos numa nação e não conseguiram nenhum convertido. Até o momento que Deus falou, é agora. Então existem exceções. Mas quando nós começamos a ter congregações que duram 20 anos, 30 anos, igrejas que ficam completamente estagnadas durante anos a fio, será que o problema não está na nossa falta de cumprimento das nossas responsabilidades cristãs? Portanto, é possível sim usar o crescimento como um termômetro da saúde das nossas igrejas. É possível existir uma igreja saudável que não cresça? Sim. Existem alguns bairros de São Paulo que as pessoas, assim que arrumam um emprego um pouquinho melhor, se mudam de lá. E se a igreja sempre se mantém com o mesmo número num lugar desse, ela está crescendo. Ela está contribuindo com várias outras igrejas. Ela converte e manda as pessoas para outros lugares. Eu conheço igrejas assim. Agora, essa provavelmente é a exceção. Crescer geograficamente também é crescer. Nós não precisamos apenas ter igrejas cada vez maiores. 200, 300, 400, 500, 1000, 1600 mega churches. Não precisamos. Não que seja errado, mas só não é necessário. Crescer geograficamente também é crescimento saudável. Portanto, plantar novas igrejas, começar novos trabalhos, enfrentar novas frentes de trabalho, localmente ou para outros lugares, também é crescimento. Evangelize e apoie missões. Nós vimos então evangelização no livro de Atos. Nós vamos terminar com o grande verso, tema desse texto bíblico. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é tão rica.
Senhor, aperfeiçoa em nossos corações aquilo que ouvimos, para que realmente, ó Deus, retenhamos aquilo que vem de Ti e não fiquemos com aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Dirige os nossos passos, dá-nos mais plenitude do Teu Espírito e mais poder para testemunhar. Dá-nos mais ousadia na obra missionária e na obra de evangelização. Ó Deus, incomoda-nos nesse sentido, Pai, para que sejamos cooperadores na Tua obra. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Nós agradecemos a presença de todos, especialmente daqueles que nos visitam nesta noite. Temos como aviso a continuação da Semana Teológica. Amanhã, falando sobre o tema Igreja e Identidade, estará aqui o reverendo Ludigero. E na sexta-feira estará o presbítero Solano Portela falando sobre crescimento de igreja. O Eduardo tem uma pessoa. Nossa, amanhã às 9 da manhã começa o campeonato de futebol e a meio-dia o nosso churrasco, repetindo R$10 por pessoa. E se você é casado, pode ir levando a esposa ou qualquer número de filhos, você paga R$15. Ok. Nós agradecemos muito ao vereador João Paulo pela palestra tão importante. Deus abençoe a sua vida. E vamos então ter mais uma palavra de oração. Vamos ser despedidos com uma palavra de oração do reverendo Patrick Scherrer. O reverendo Patrick é ex-aluno aqui da casa, pastor lá em Brasília, está em São Paulo preparando-se para o campo missionário também, né? Com muitos pastores formados aqui indo para campos missionários. O senhor ora, reverendo. Coloquemos, fiquem em pé, por favor. Bondoso Deus, Pai Santo, queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, acerca dos Teus poderosos e grandiosos feitos ao longo da história. Que o Senhor continue a escrever essa história usando a Sua igreja, o Teu povo lavado, regenerado por sangue de Cristo, para levar a mensagem e assim novas vidas, nossas novas almas serem alcançadas pelo Teu poder e assim renderem aos Teus pés, rendendo a Deus glórias e louvores somente a Ti, que somente o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. Continue, ó Deus, abençoando esta casa de profetas, para que assim homens sejam formados, ó Deus, para o louvor do Teu santo nome, para pregar a Tua palavra, expor a Tua palavra com fidelidade, para que assim a Tua igreja possa crescer saudável, de acordo com os Teus princípios, de acordo com a Tua palavra santa, que regenera, que transforma, que nos torna capazes de levar esta mensagem para a edificação do Teu povo. Ser conosco durante essa noite, despede-nos em paz. Oramos em nome de Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Amém. Amém.